Nós vamos começar a nossa série sobre terapias com o Ho Oponopono, que foi a terapia mais votada para que a gente conversasse sobre ela. O Ho Oponopono é uma técnica de cura energética havaiana muito antiga e que foi estudada e utilizada pelo psicólogo Dr. Hew Len. Então ele nos explica que nós podemos utilizar o Ho Oponopono para limpar as energias que existem entre nós e as outras pessoas e também as energias que existem entre a gente, os lugares ou os negócios, coisas que a gente gostaria que se resolvessem e que tivessem uma solução. É uma terapia que nos ajuda a resolver conflitos, sentimentos que a gente tem e que muitas vezes a gente não consegue resolver com outras pessoas. É uma terapia que vai nos trazer bastante responsabilidade sobre as nossas emoções, sobre a nossa energia. Por quê? Porque a gente vai entender que nossa energia, as nossas emoções, elas vão influenciar nessas questões que nós estamos vivendo. Vão criar o nosso paradigma, nossa realidade. Então, por um exemplo prático, talvez a gente vá experimentar na vida uma sensação, uma situação de uma pessoa sendo agressiva com a gente, por exemplo, com palavras mais rudes, falando mais alto com a gente, e em nenhum momento a gente vai deixar de tirar a responsabilidade dessa pessoa de ser agressiva, né? Ela está não está agindo, de uma forma favorável. Mas a gente tem que perceber também, dentro dessa responsabilidade, que a gente emana uma energia, talvez, de permissão, de não impor limites para essa pessoa, ou para as pessoas. E a gente talvez esteja emitindo, nesse exemplo, um sentimento de permitir que as pessoas façam com a gente o que elas quiserem, Então, em um primeiro momento, a gente pode utilizar o Ho Oponopono para que a gente limpe a energia entre a gente e a pessoa num conflito. Então, por isso, a gente utiliza as frases do Ho Oponopono, que são: sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. O importante é que a gente entenda essas frases e que a gente utilize elas com muita intenção, assim como todas as orações. É importante, que a gente faça elas com o coração, com intenção. Então, eu vou falar sobre cada uma das frases. Quando a gente fala, então, o sinto muito, é numa sensação, numa intenção de dizer que da sua parte, a gente não precisa mais ter esse conflito. Da sua parte, aquela pessoa não precisa mais ser agressiva. Então, a gente diz sinto muito, por a gente estar tendo esse conflito. Eu sei que a um primeiro momento a gente pode parecer estranho a gente falar essas frases para uma pessoa que ela está sendo agressiva com a gente, no nosso exemplo. Mas a gente traz essa responsabilidade, de que a gente também tem uma parcela de responsabilidade sobre o que está acontecendo por essas crenças que a gente tem, os nossos condicionamentos, que a gente pode estar tendo posturas que permitem que as pessoas sejam assim com a gente. E antes de continuar com as frases, eu acho bem importante a gente dizer que quando a gente fala em responsabilidade, a gente não deve ter um peso sobre isso, porque a responsabilidade, o peso seria assim, tipo, como se eu fosse culpada por a pessoa estar me agredindo, E não é isso. É uma responsabilidade de que a gente tem alguma coisa para fazer para mudar isso, Nós não somos vítimas das circunstâncias, das situações. A gente pode ir modificando isso, primeiro talvez com essa oração, com terapias, com mudanças de crenças e de hábitos. Explicado isso, então, a gente vai dizer: eu sinto muito, por essa situação que a gente está vivendo, me perdoe pelo que eu tenho de parte nisso, sou grata, por quê? Pelas lições, por isso que talvez isso que aconteceu está me fazendo ver isso, modificar. E eu te amo, é sempre uma sensação de emanar esse amor universal,
né? Muitas vezes a gente não tem aquele amor que a gente diz que é amor pela pessoa, né? Aquele carinho. Muitas vezes a gente vai estar fazendo isso para uma pessoa até desconhecida, mas a gente está falando desse amor universal, desse amor de irmandade, né? Então, o importante é que a gente entenda as intenções das 4 frases e, pelo menos no primeiro momento, faça essas 4 frases com essa intenção, né? Sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. E depois disso a gente vai repetindo as frases. Sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Pode até falar mais vezes, por exemplo, sinto muito, sinto muito. Se você sente que essa é a frase que está mais faz mais sentido para você, ou outra frase, não tem regra. Então, essas frases vão estar limpando essas emoções dentro de você e a energia em relação a outra pessoa. Essa terapia também pode ser utilizada para, por exemplo, negócios que não estão indo bem, né? A parte profissional, talvez, que não está do jeito que você gostaria, você pode, né, ir fazendo isso em relação à sala que você atende, a clientes, né, que talvez esteja acontecendo algo, a um filho, por exemplo, que está manifestando uma ansiedade ou alguma questão na vida dele que você sente que tem algo que você está participando, né, energeticamente disso, que você está em partes tem responsabilidade sobre isso, você pode ir fazendo essa terapia, essa técnica para ir curando essas questões e ir limpando essas emoções entre você e as pessoas e as situações. É importante a gente, né? O mais importante disso tudo é a gente lembrar dessa sensação de que por causa de mim isso não precisa mais acontecer. E é uma técnica bastante simples que eu gosto muito de ensinar na terapia de autoconhecimento, porque sempre a minha intenção é que as pessoas elas sejam autônomas, né? Que elas possam utilizar essas ferramentas no momento em que elas estão precisando, sem precisar recorrer a profissionais, né? É uma técnica bastante simples que a gente pode utilizar tranquilamente no nosso dia a dia. E se você quiser participar de práticas online gratuitas, né, sobre o Ho Oponopono, você pode comentar aqui embaixo eu quero, e também logo você vai poder assistir os vídeos sobre as outras técnicas. Nós vamos falar sobre todas as que foram pedidas na enquete. Muito obrigada. Qualquer dúvida é só comentar. A gente vai conversando sobre o Ho Oponopono e sobre as terapias.